Agora eu vou trazer a história do Rafael. O Rafael é um motorista de aplicativo, 38 anos, um cara querido na cidade inteira, educado, trabalhador. E sabe o que chamava muito a atenção? A dedicação dele com a esposa e com as filhas. E ele sai para trabalhar como motorista de aplicativo, como fazia todos os dias, ele saiu, aceitou um pedido de uma mulher. Quando ele chega lá, não tem mulher, é uma armadilha. Quando ele chega ao local, ele é abordado por bandidos. A intenção dos criminosos era usar o Rafael para ir numa casa, para roubar uma casa, numa cidade vizinha. Eles iam assaltar uma residência, porque eles tinham uma dívida de droga. Mas, no meio do caminho, eles receberam uma informação, o assalto não deu certo. Ó, não vem que a casa tá cheia, muda aí o percurso. Os bandidos desistiram de roubar a casa. Mas para não perder a viagem, eles falaram, a gente não tá fazendo nada, você também. Vamos roubar o Rafael, o motorista de aplicativo. O cara falou, pô, eu sou trabalhador, me deixa. Aí eles pegaram o celular do Rafael e começaram a fazer transferências Pix. Transferências via Pix. E para que o Rafael não reconhecesse os ladrões, eles levaram o Rafael para um canavial. Mas eles começaram a ter dificuldade de transferir, o banco já deu aquela bloqueada, eles ficaram nervosos e mataram o rapaz. E eles saíram de São Paulo, foram para Minas Gerais tentar vender o carro. Só que o veículo tinha rastreador. A polícia prendeu os suspeitos, inclusive o atirador. Ao todo, 11 pessoas estão envolvidas na morte deste motorista. 7 já estão presos, 4 menores também participaram do crime e estão foragidos. O caso vem de Rio Claro, aqui interior de São Paulo. Mataram um pai de família porque tiveram dificuldade de fazer as transferências. Veja comigo a reportagem. Um homem bom, dedicado, trabalhador. Rafael Felipe tinha 38 anos e procurava demonstrar nas fotografias das redes sociais que era um apaixonado pela família. Adorava a esposa e as 2 filhas. 5 anos atrás, ele publicou este vídeo, mostrando como foi saber o sexo de uma das meninas que ainda estava por vir. Vai ser nossa menina. É uma menina! Thank you! Muito amor! E era para dar uma vida melhor à família, que mesmo com medo de assaltos, costumava trabalhar à noite. E foi exatamente assim que Rafael acabou morto. Eles foram extremamente cruéis, mataram, tiraram a vida e pior, fizeram isso de uma pessoa que luta com a vida, que trabalha para pagar suas contas, que tem suas dificuldades e que é um trabalhador que estava no seu momento de trabalho. Como o Rafael tinha um carro de luxo, ele costumava escolher os passageiros que ele iria transportar. Não gostava de levar, por exemplo, um grupo de pessoas. Evitava também determinados endereços. Mas pouco depois da meia-noite, ele mandou uma mensagem para a família dizendo que iria fazer mais uma corrida e que seria uma mulher a passageira. Ele saiu. Só que depois dessa mensagem, já no início da madrugada, Rafael não respondeu mais nenhuma mensagem e também não atendia às ligações. Mas o que o Rafael não sabia é que estava sendo atraído para a morte e a suposta passageira era a Isca. Segundo as investigações, bastou ele encostar o carro para ser rendido por 6 pessoas, entre elas a mulher que havia pedido a corrida. Segundo a polícia, o grupo queria usar o Rafael e o carro dele para cometer um furto em uma casa em Araras. Mas o crime teria dado errado. Os criminosos decidiram fazer um roubo para pagar uma dívida com outro criminoso no município de Pirassununga. Chamaram o Uber e a intenção era fazer um roubo à residência no município de Araras. No local não foi possível fazer esse roubo e resolveram tomar o carro da vítima. Mas para isso decidiram executá-la. Trouxeram até o município de Rio Claro, no Horto do Camaquã, onde a mesma foi executada. Conseguiram sacar dinheiro do motorista, mas valores pequenos, né? Um de 400 e outro de 30 reais. Em que momento eles decidiram executar o motorista e por que eles decidiram? Por que eles não simplesmente abandonaram o motorista?
porque poderia ser reconhecido por ele. Após abandonar o corpo do motorista no canavial, os criminosos pegaram o carro dele e foram até o comerciante para tentar negociar o carro para pagar a dívida de drogas. Só que o traficante não quis o veículo, ficou apenas com a garrucha usada para cometer o assassinato. Os criminosos, então, se juntaram e decidiram trocar de estado. Saíram de São Paulo e foram para Minas Gerais, onde, mais uma vez, tentaram vender o veículo novamente para tentar pagar a dívida de drogas. Só que, como eles não conseguiram, eles então decidiram esconder o carro em uma residência. O que os criminosos não sabiam é que o veículo era monitorado. Muito bem, minha gente. Está aí o nosso repórter trazendo as informações. Você está acompanhando aqui o Cidade Alerta e a gente vai acompanhar esse caso de perto para que todos sejam presos, para que todos sejam detidos. Todos, inclusive os menores foragidos que mataram um pai de família.